Eu queria começar muito bem hoje de manhã. Eu queria que você entendesse como eu estou vendo vocês. Eu não estou vendo vocês como um projeto inacabado, ou pessoas que precisam daquilo que eu tenho. Eu estou olhando para os irmãos como pessoas que têm tudo, porque Cristo é tudo em vocês. Somos iguais. E para a gente viver isso, põe a mão sobre o seu coração e fala essas palavras comigo. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A espiritualidade autêntica que vou viver já habita em mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo, está em todos. Amém. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Fala isso comigo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Nada para ser a versão de você que Deus quer. Cristo em você abre uma possibilidade de você ser uma pessoa que consegue amar sem parar, um dia de cada vez. Vamos falar sobre espiritualidade autêntica. Eu quero viver nesse lugar. E que bom que esse lugar vive em mim. A videira, Jesus Cristo. A igreja precisa urgentemente definir 3 coisas. A espiritualidade, o que é, onde está, como manter. A recuperação, como é que a gente muda, como é que a gente viva uma vida mais coerente, liberta. E a ação, o que é que Deus quer que a gente faça. Uma igreja só cresce quando ela está unida nessas 3 áreas de fé, esperança e amor. Fé, espiritualidade, esperança, recuperação e amor, ação. A igreja precisa saber de onde vêm estes 3. E eu digo para os irmãos, vem da espiritualidade perfeita e autêntica que Jesus foi por nós e é em nós. O que eu estou descrevendo como espiritualidade autêntica sempre existiu. Porque Deus é Espírito. É o Espírito autêntico, contínuo, sem qualquer erro ou defeito. E essa espiritualidade autêntica, ela apareceu aqui no mundo em carne e osso, é chamado a encarnação. Então a espiritualidade autêntica não é uma coisa que a gente tem que produzir ou manter, ela já existe e sempre existirá. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você percebe nesse exato momento que pelo Espírito de Cristo em você, o Espírito Santo, houve uma união permanente, eterna, do seu Espírito com a espiritualidade autêntica. Está vivendo em você agora, neste momento, tudo que Deus exige de você. Ele está vivendo em você. Mas pelo fato que Ele respeitar você tanto, Ele só age através de você com essa espiritualidade que vive em você, quando você voluntariamente participa com Ele. Ele não força a espiritualidade. Ele não usa a espiritualidade para você dominar.
A espiritualidade autêntica que vive em você pelo Espírito Santo de Deus está aguardando você dizer: sou somente teu. Pode falar isso comigo? Sou somente teu. E quando a gente abre a nossa mente, emoção e vontade, a nossa alma, para esse Espírito autêntico que vive em nós, ele nos enche com essa espiritualidade que produz recuperação e mantém a ação, que é o amor que não para. Em 1995, eu passei por um momento onde a minha espiritualidade não deu conta da minha realidade. Eu estava pastoreando uma igreja no sul de Flórida, perto de Miami. Eu era pastor lá há 18 anos, de 1987 até 2005. E a igreja era uma igreja complexa, difícil, com uma história longa. E tinha muita confusão na igreja sobre espiritualidade, recuperação e ação. E a igreja não andava focada em Jesus. E eu era o pastor dessa igreja. E eu também tinha confusão na minha mente sobre espiritualidade. A minha espiritualidade foi uma espiritualidade tradicional. E eu não falo aquilo de uma forma negativa. Era uma espiritualidade assim: conhecimento bíblico, somando conhecimento bíblico com obediência autêntica da minha parte, produz e mantém espiritualidade. Então a fórmula foi assim: aumentar conhecimento bíblico, aumentar e aperfeiçoar obediência, e o fruto disso seria criar a espiritualidade, e essa espiritualidade ia chamar a atenção do mundo que Carlos é crente de verdade. E eu vivi desse jeito durante mais de 25 anos. E Deus fez muita coisa na minha vida, vivendo assim. Mas chegou um momento onde a minha teologia aprendida, onde o conhecimento bíblico que eu tinha e a minha obediência... Obrigado, querido. Esse é o pastor que eu quero, que traz água para mim. Se ele pudesse parar de me beijar, seria melhor, mas... Gente, eu cheguei aqui, eu tinha cabelo. E ele queria que eu ficasse como ele, então eu estou perdendo meu cabelo, entendeu? Agora ele quer que eu use barba. Pelo amor de Deus, eu sou crente mesmo, eu não uso. Essa foi minha espiritualidade velha falando agora. Está vendo como a velha fala assim mesmo. O novo fala assim: eu te amo, querido irmão Sidney Costa. Então chegou um momento que eu, liderando a igreja, eu queria que ela tivesse uma espiritualidade mais autêntica. Eu queria que eu também pudesse ter uma espiritualidade autêntica. Mas não aconteceu. E eu estava usando a fórmula, mas não deu certo. E naquela crise, Deus me levou para João 15. E eu sozinho no meu escritório, chorando, coração quebrado. Ele me revelou que a espiritualidade que eu estava sonhando em ver, estava vivendo em mim. E não era minha responsabilidade produzi-la, ou mantê-la, mas soltá-la. Tirar as minhas mãos da igreja, das pessoas, em vez de colocar a vida cristã nelas, meu papel era chamar a vida cristã para fora delas. O Brandon, é Brandon seu filho, né? Brandon. Ele é um ministro de louvor sensacional, não é? Sabe o que ele fez?
Ele não colocou a espiritualidade em você. Ele chamou Jesus para sair da sua boca. Ele não criou louvor em você. Ele chamou para fora o louvor que está no seu coração. Amém? É assim que você vai discipular uma pessoa. A minha espiritualidade não deu conta, mas isso nunca aconteceu com Jesus. No mundo, ele disse, terás aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A espiritualidade de Jesus, que vive em você, já venceu o mundo no qual você vive. Jesus não vê a crise. Ele chama a crise tribulações. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Eu que moro em você, que habito em você, já passei por tudo isso e muito mais. E juntos daremos conta de qualquer coisa que venha a acontecer. Amém? Isso é a sua espiritualidade que vive em você. No Sermão da Montanha, Jesus descreve a espiritualidade autêntica sendo vivida. Jesus começou seu ministério definindo espiritualidade, recuperação e ação. Se você ler Mateus 5, 6 e 7, até chegar a decorar aqueles trechos, mergulhar naqueles trechos, você vai descobrir que ele, antes de fazer qualquer coisa, ele define espiritualidade, pobreza de espírito, chorar, ser manso, ter sede de justiça. Ele descreve espiritualidade. Aí depois ele descreve uma recuperação da minha pessoa, para eu ser uma pessoa capaz de amar o meu inimigo e ter uma vida em secreto com meu Pai. E eu viver no meio do mundo e ser luz e sal. Ele descreve tudo isso. Alguém falou certa vez, o autor C.K. Chesterton disse assim, a primeira vez que você lê o Sermão da Montanha, parece que vira tudo de cabeça para baixo. A segunda vez que você lê, você percebe que virá tudo de volta como deve ser. A primeira vez que você lê o Sermão da Montanha, você pensa que é impossível. A segunda vez, você pensa que nada mais é possível senão o sermão. Quando eu li o Sermão da Montanha pela primeira vez, eu pensei, é uma fórmula para morrer. Se eu viver isso, alguém vai me matar, vai me crucificar. E literalmente, Jesus disse, quem acha sua vida neste mundo, perde a sua vida. Mas quem perde a sua vida neste mundo, acha sua vida. Amados, nós temos que abrir mão dos mecanismos e planos e poderes deste mundo e recomeçar nossa vida de dentro para fora, bebendo na fonte da espiritualidade autêntica que é Cristo em nós. Isso é chamado permanecer em Cristo. Depois de descrever essa vida autêntica, essa espiritualidade autêntica, Jesus viveu a espiritualidade autêntica até a morte e além da morte. Então é importante entender o que ele fez. Ele descreveu isso. Porque a gente tem uma conferência foco, é para descrever essas coisas. Com as nossas limitações e imperfeições, temos passado aqui 3 dias para descrever uma possibilidade, não uma possibilidade de ser uma cópia da IBM Alphaville, mas de você fazer uma tradução do Sermão da Montanha onde você vive. Nada mais combina com o Sermão da Montanha, se não viver o Sermão da Montanha. Então ele descreve, extremamente importante para os líderes aqui, você precisa decidir de uma vez para sempre se Jesus é suficiente.
porque sem Ele, nada podemos fazer. Então, depois de ele descrever, ele passou 3 anos em carne e osso, vivendo o Sermão da Montanha, para a gente ver que funciona mesmo. Depois da morte e ressurreição de Jesus, ele se tornou em nós a fonte da espiritualidade autêntica pelo Espírito Santo. É extremamente importante ver o plano dele. Descrever a vida, entregar a vida, resgatar pela ressurreição a vida, e onde ele vai colocar essa vida? Em nós. A espiritualidade autêntica, que é a solução de todos os problemas de todos nós e da humanidade, durante toda a eternidade, tinha que ter um lugar para ficar aqui no mundo, e ele escolheu você e eu. Está vivendo em mim o Sermão da Montanha. E eu posso vivê-la. Tudo posso, naquele que me fortalece. Gente, nós não estamos pedindo o suficiente das nossas igrejas. Eu não estou falando de obras, eu não estou falando de programas, eu não estou falando de modelos. Eu tentei tudo aquilo. Eu estou dizendo para os irmãos, nós temos que chamar o cristão para viver Jesus. Nada mais, nada menos, só Jesus. Olhando para os irmãos hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus vive em você. Eu tenho visto os traços dele nos seus olhos, nas suas mãos, nos seus abraços, nas suas lágrimas. Ele está. A minha pergunta é, desse tesouro, desse pérola de grande valor, quanto você vive? Dá para entender que tem muito mais em você do que você está vivendo? Tem muito mais perdão para você viver, muito mais amor para você viver, muito mais paciência. Paciência para mim sempre tem sido um grande desafio. Eu não sou uma pessoa paciente. Eu sou descendente de escoceses e a gente mata tudo que nos deixa impaciente. Sou aquele povo do Mel Gibson do filme Coração Valente, que significa eu te mato. Quando eu fico no Marginal Tietê, a minha espiritualidade autêntica, eu falo, aí fico no banco de trás, eu cuido disso aqui. Grande alvo da minha vida é sair daqui, chegar até Marginal Tietê, chegar até Ayrton Senna e não pecar. Ore por mim, por favor. Não cheguei, quase cheguei outro dia. Eu pensei, eu vou chegar. O orgulho matou o projeto, então. Mas é possível, eu estou crescendo. Essa espiritualidade autêntica que vive em mim não vai parar nunca, gente. Ele tem paciência da eternidade. Não importa se leva 10.000 anos. Ele vai completar a obra e me restaurar completamente. Amém? Mas o processo começa aqui neste mundo. Nós estamos vivendo como Jesus. A gente define no nosso espírito e mente o que é o Sermão da Montanha. A gente começa a viver o Sermão da Montanha. E depois a gente começa a abençoar outras pessoas, levando elas a viver a mesma coisa. Jesus define o que é espiritualidade autêntica. Ele define o que é espiritualidade autêntica. É Ele. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde está, neste exato momento, a espiritualidade autêntica que você quer viver? Onde está?
Eu fui treinado que está na Bíblia. E você tira ela versículo por versículo. Mas a Bíblia diz, sem mim, Jesus, nada podeis fazer. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é tudo, está em todos. Vamos ler esses três declarações bíblicas? Sem mim, nada podeis fazer. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é tudo e está em todos. Você crê nisso? Vamos viver isso? Vamos. Vamos. Eu estou falando comigo, Carlos. Vamos, Carlos. Hoje, viva isso. Espiritualidade autêntica se vive, não se imita. Agora você vai estranhar. Espiritualidade autêntica se vive, não se imita. Se você vai para uma vinha, é impossível você ver imitação numa vinha. Acho que essa declaração deveria aparecer na tela, ou não se imita. Você olha para essa visão aqui, o ramo não está imitando a videira. Ela está o quê? Vivendo a videira. Eu não quero que você tente imitar Jesus. Não vai dar certo. No início talvez seja um bom exercício. Mas a espiritualidade autêntica não é uma imitação. É uma encarnação. É Cristo em você, vivendo a vida dele de novo no mundo que é seu mundo, o mundo que ele ama. Espiritualidade autêntica se desenvolve na presença de Jesus e o Espírito Santo. Isso é muito importante compreender. A igreja, eu falo isso com cuidado, mas a igreja não é dona da espiritualidade. Assim que fala, dona ou dono? Dona. Se a espiritualidade autêntica pudesse corrigir meu português, eu ficaria muito feliz. Mas até hoje, pastores, líderes, você não é o dono da espiritualidade de ninguém. Você não deveria abusar da espiritualidade de ninguém. Você não deveria tentar controlar a espiritualidade de ninguém. Irmão, não deixe ninguém ser dono da sua espiritualidade. Não tem ninguém entre você e Jesus. É uma união de espírito com Ele que você vive. Eu não sou o dono da espiritualidade da Pamela. Eu não sou dono da espiritualidade do Kenny. Eu sou pai do Kenny, mas ele é meu irmão em Cristo. Outra coisa, o mundo está sedenta para uma vida que funciona. E esta vida vive em nós. O mundo não quer um sermão. O mundo quer uma demonstração. O mundo quer ver. Feche a boca e ame. Gosto muito de uma frase de Francisco de Assis, que diz assim: pregue sempre o Evangelho. Quando necessário, use palavras. Os homens e mulheres de hoje estão totalmente livres, como barcos em alto mar. Estão livres de tudo menos as rochas, as tempestades e as emoções que nunca descansam. Nós chegamos no momento da história humana que todo mundo pode viver do jeito que quer. E ninguém vai impedir nada em ninguém. Mas lembre-se de uma coisa. Eles podem navegar no mar como querem, mas ainda tem rocha, ainda tem tempestade, ainda tem consequência. E nosso papel como igreja não é julgá-los ou controlá-los. É dizer, é assim que você vive no mundo de tempestades.
É assim que se vive onde tem rocha que pode destruir a sua vida. É assim que você vive. E você mostra isso primeiramente como Jesus. Ele viveu a vida perante eles sem julgar, para poder salvá-los. Em união de espírito com Cristo, podemos encarnar a espiritualidade autêntica que Jesus descreveu, viveu e se tornou em nós. Se não vivermos Jesus como a nossa espiritualidade autêntica, e como Ele descreveu no Sermão da Montanha, seremos totalmente irrevelantes. Assim que fala? É assim, eu quero falar com você um dia. A única relevância que a igreja tem é a qualidade do nosso amor. A única relevância que a igreja tem é a qualidade do nosso amor. Fala isso comigo. A única relevância que a igreja tem é a qualidade do nosso amor. Eu creio nisso. E finalmente, somente a espiritualidade autêntica de Jesus em nós dará conta da realidade que nos cerca. Só tem uma maneira para o Kenny, meu querido filho, viver bem em São Paulo, ou em São Francisco. É viver em Jesus lá. E meu filho brasileiro, o pastor Mecosta, a única maneira de ele viver bem aqui no Brasil é em Cristo. A única maneira de você viver onde você vive é em Cristo. É em Cristo. Em união de espírito com Cristo. Queridos irmãos, meu desejo para nós todos é que Jesus viva bem em nós e através de nós, porque isso vai ser nossa maneira de ser para toda a eternidade. Jesus é tudo. Viva Jesus. Que Deus te abençoe.